A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, está escrito: para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram seu prazer na injustiça. Quando você não crê na verdade, ou seja, quando você não crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que é capaz de te libertar, que é capaz de trazer a você a salvação, a vida eterna, e se deixa se levar pelos prazeres deste mundo, pelas coisas que movem o seu coração, que enche de alegria o seu sentimento, o seu coração, a sua vida. Essas pessoas, elas indiretamente estão cometendo injustiça, porque elas não estão com suas vidas voltadas para o Senhor Jesus Cristo. Elas não estão com suas vidas voltadas para o Evangelho de Cristo Jesus, mas antes elas estão se comportando, elas estão se tratando da maneira que ela mais lhe convém, da maneira mais libertinosa, mais prazerosa para a sua carne. Então, uma coisa a gente precisa entender como um cristão: será que as minhas petições, será que os meus pedidos, será que aqueles desejos, aquele sonho que eu tenho, ele não está mais voltado em satisfazer a minha carne, em satisfazer o meu ego, em satisfazer o meu querer, do que propriamente dito, do que a agradar ao Senhor Jesus Cristo? Será que, de fato, o sonho que eu tenho é um sonho que mais agrada a mim do que agrada o próprio Senhor Jesus Cristo? É preciso que analisemos. Quantos de nós que se tornaram cristãos e estão presos, algemados num fator religioso, onde ele segue fielmente ali, levando o seu dízimo, a sua oferta, mas não vê mudança de vida naquela pessoa. Você não consegue enxergar uma transformação real na vida dela. A vida dela está baseada no materialismo. Ela, para crer que o Senhor Jesus Cristo cura, ela tem que ser curada da enfermidade na qual ela tem. Ela não se conforma em ter com ela aquela enfermidade. Para que o Senhor Jesus Cristo seja o seu Senhor, seja o seu Salvador, é preciso que ela seja curada daquela enfermidade, que ela seja liberta daquele espírito demoníaco que acompanha a sua família. Muita gente condiciona a uma vida para com Cristo Jesus baseada naquilo que é a conquista. Pô, se eu conquisto um carro, se eu conquisto uma casa, o Senhor é comigo. Se eu não tenho nada disso, se eu estou morando debaixo da ponte, o Senhor não é comigo. Precisamos parar com isso. Não podemos condicionar a nossa vida com o Senhor. Não podemos condicionar a nossa liberdade em Cristo Jesus com as coisas deste mundo, com as coisas que a gente pode alcançar, com as coisas que podemos obter por meio de trabalho e bastante dedicação. Todavia, o que a gente não pode fazer comparativo é a nossa salvação, é a nossa fé em Cristo Jesus, condicionando elas às coisas na qual nós queremos, as coisas pela qual desejamos. Porque se formos fazermos isso e o Senhor resolver passar no filtro todas as pessoas, muitos ficarão presos nesse filtro, porque elas estão condicionando a sua fé, elas estão condicionando a sua vida, o seu relacionamento com Cristo, com aquilo que ela pode alcançar, com aquilo que ela pode obter, com aquilo que ela pode ter. E na verdade não é bem assim que acontece. Não é bem assim que o Senhor se manifesta conosco. Não é dessa maneira, não é dessa forma que o Senhor tem para conosco um compromisso. Mas o compromisso do Senhor Jesus Cristo para conosco, que nele crê, é o seguinte: é a vida eterna.
Ou seja, o meu foco, o meu objetivo, a minha vontade, o meu desejo, o meu princípio, ele tem que ser o quê? Alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. Mas para que eu possa alcançar em Cristo Jesus a vida eterna, é necessário primeiro que eu abro mão do meu eu abro mão da minha vida, eu abro mão dos meus prazeres, eu abro mão da satisfação carnal que eu possa vir ter para agradar ao Senhor Jesus Cristo. E agradar ao Senhor Jesus Cristo é renunciar a si mesmo, é renunciar a si próprio, para que dessa forma, dessa maneira, você possa conquistar, você possa obter, você possa ter em Cristo Jesus a chance, a oportunidade, o prazer inesperado, inesquecível, marcante na vida de todos nós, que é a presença real e verdadeira de Cristo Jesus. Quando eu faço assim, quando eu ajo dessa maneira, sabendo que eu não posso condicionar a minha vida com Cristo às coisas materialistas, às coisas terrenas, às coisas da qual a minha petição se dirige, eu consigo viver. Eu consigo estar mais próximo do meu Senhor, eu consigo estar mais próximo do meu Salvador Jesus Cristo. Porque a minha vida agora ela é direcionada, ela não é mais condicionada às coisas desse mundo. Mas ela agora é condicionada àquilo que eu tenho, àquilo que eu não tenho, àquilo que eu posso, àquilo que eu não posso ter. Mas a única certeza que eu tenho, a única certeza que todos nós temos que ter, é a presença real e verdadeira de Cristo na nossa vida, a fim de que assim a gente possa alcançar, a fim de que assim a gente possa obter, através de Cristo Jesus, a salvação. Não será a minha vida financeira bem-sucedida, não será o materialismo na qual eu alcanço, na qual eu conquisto, que eu vou alcançar em Cristo Jesus a salvação. Mas a verdade é que, ainda que eu olhe para a direita ou venha olhar pela esquerda, aquilo que eu tenha conquistado, aquilo que eu tenha obtido, a verdade é que somente em Cristo Jesus, somente numa vida fiel, verdadeira e justa com Cristo Jesus, é que eu posso ter, é que eu posso alcançar, é que eu posso obter a vida eterna. E essa vida eterna, ela está condicionada a todos aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo da vida que tem levado, se arrependendo do mundo na qual ele tem caminhado, mas voltando-se para o Senhor, voltando-se para Cristo. Ele se arrepende com sinceridade, passa pelo batismo das águas, recebe sobre a sua vida o batismo com o Espírito Santo, para que ele possa ser convencido do erro e do pecado. Aí sim essa pessoa ela vai entender, aí sim essa pessoa ela vai compreender a necessidade que lhe foi dada ao crer, ao aceitar, ou até mesmo não crer ou não aceitar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a escolha é nossa. Nós decidimos o que queremos. Nós decidimos o que optamos. Se é seguir pela direita, se é seguir pela esquerda, ou à frente, onde o Senhor Jesus Cristo está pronto a nos liderar, a nos guiar, como o grande general que ele é, rumo ao caminho da Nova Jerusalém, rumo ao caminho da Nova Canaã, rumo ao céu. Então entenda, por mais que você queira, por mais que você possa imaginar a sua vida, é impossível que você consiga viver sem focá-la, sem interligá-la ao Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não tivermos ligado a Cristo,
nós estaremos condenados. E você pode ter conquistado toda a riqueza do mundo. Você pode ter conquistado o sonho da casa própria. Você pode ter conquistado a liberdade financeira através do cartão de crédito. Mas se você não tiver com a sua vida perante o Senhor, se você não tiver com a sua vida voltada para o Senhor Jesus Cristo, muito em breve, você terá que voltar atrás. E nesse voltar atrás, muitas das vezes é onde ocorre a queda do homem. Porque o homem sabe olhar para frente, para aquilo onde o seu nariz aponta. E muitas das vezes age por provação, age a fim de satisfazer, de agradar a si mesmo. E quando quebra a cara, eles não têm coragem, lhe falta força para eles se voltar-se para o Senhor Jesus Cristo, pedir perdão pelos seus atos e seguir em frente. É preciso seguir em frente, de maneira que a gente não mais vive conforme nós mesmos, mas que possamos viver conforme os princípios, os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, pré-estabelecido para todos nós. Para que assim, dessa forma, para que assim, dessa maneira, a gente não venha nos desviar, a gente não venha nos perder pelas coisas deste mundo. Todavia, focado naquilo que o Senhor tem, focado naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor almeja, naquilo que o Senhor planeja para cada um de nós. Que possamos simplesmente dizer não a esse mundo, dizer não aos prazeres deste mundo, dizer não à nossa carne, para que o sim do Senhor, a luz divina, o Espírito Santo possa brilhar nas nossas vidas, de maneira que já não mais vivamos nós mesmos, mas Cristo, Ele possa viver, Ele deve viver, Ele tem que viver através de nós, para que as pessoas na qual a gente abordar para tratar do Evangelho de Cristo Jesus, elas possam entender, elas possam acreditar, elas possam confiar no sacrifício de Cristo Jesus em favor delas, no sacrifício de Cristo Jesus em favor da humanidade. Então não duvide da capacidade, não duvide das condições pela qual o Senhor tem nos colocado, mas antes, fielmente, você possa crer, você possa acreditar que o Senhor irá contigo e Ele vai abrir ao seu favor portas inexistentes. Ele vai abrir ao seu favor caminhos da qual você desconhece, mas que será necessário você andar, que será necessário você caminhar, para que o Evangelho de Cristo Jesus possa estar em ti, para que o Evangelho de Cristo Jesus possa ser muito mais técnica, muito mais respeitosa do que você foi. Então não duvide, crê somente naquilo que o Senhor tem, crê somente naquilo que o Senhor faz, crê somente naquilo que o Senhor almeja para a sua vida, de modo que assim você possa não mais andar conforme esse mundo, não mais andar conforme a questão religiosa, mas agora a sua vida será descrita, parada, tão somente pelo Senhor Jesus Cristo, de modo que você caminhe, de modo que você prossiga para o alvo, e esse alvo é Cristo. E para prosseguir para o alvo é necessário, é preciso que a nossa vida ela esteja voltada para o Senhor, a nossa vida ela esteja retornada para Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro do Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, está escrito: porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, como Deus Todo-Poderoso, como Deus absoluto,
Ele não há de julgar nenhum de nós. Ele não há de julgar nós pelos nossos atos. Todavia, Ele como homem que veio, derramou seu sangue na cruz do Calvário, tendo como testemunha a política e a religião, este sim, este julgará nós. Nesta forma, o Senhor Jesus Cristo julgará a cada um de nós. Porque deixamos de crer, porque deixamos de acreditar, deixamos de sonhar que poderia ser de fato capazes aquilo na qual o Senhor tem nos dito, naquilo na qual o Senhor tem nos falado, naquilo na qual o Senhor tem nos ensinado. Então entenda, de nada vale a pena, de nada compensa você estender a sua mão, orar ao Senhor, voltar-se para o Senhor e não voltar para aquilo que o Senhor fez na sua vida, voltar para aquilo que o Senhor tem realizado no seu viver, tem realizado na sua vida, tem feito com que você possa crer, você possa acreditar, você possa caminhar. Então é preciso, e quando você continua lendo o Evangelho de João, no versículo 23 em diante, vamos ler até o 30, para que as pessoas possam entender. Para que todo homem honre ao Filho, assim como honra ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrarás em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade, vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para também executar o julgamento, para que ele é o Filho, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz, e sairão e fizerão o bem para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui nós podemos separar diversas coisas que o Senhor nos fala, diversas coisas na qual o Senhor trata conosco, diversas coisas que o Senhor fala conosco. A começar que o Senhor quer que nós honramos Ele como homem, para que assim também possamos honrá-lo como Deus. O Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos que ouvir a palavra dele e crer na palavra dele já é a certeza da salvação, é a certeza da vida eterna. Então, ou seja, você não precisa se vincular a um templo religioso cristão para obter a salvação. Basta você crer na Bíblia Sagrada. Basta você crer que a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus Cristo. E começar a colocar em prática nas suas vidas. Quando você faz isso, você está obtendo do Senhor Jesus Cristo a promessa da vida eterna. A promessa de que você irá ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Irá crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Irá crer naquele que o enviou para ter a vida eterna e não entrar em condenação. Mas você vai sair da condição de morto para vivo. E essa hora é agora, pois muitos de nós que estávamos antes mortos no mundo, hoje estamos ressuscitados em Cristo Jesus, para falar do seu Evangelho, para anunciar
a sua santa palavra, de modo que eu não mais ouço de nós mesmos, eu não mais ouço de mim mesmo, mas agora eu passo a viver, eu posso a caminhar, eu passo a suportar somente aquilo que o Senhor permite, somente aquilo que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que o Senhor almeja para nossas vidas, para que assim a gente possa exaltar o Senhor. Enquanto estamos vivos, enquanto há para nós esperança em Cristo Jesus, de que Ele irá vir ao nosso encontro e cumprir a sua promessa feita a nós. Então é necessário na qual a gente mantenha-se fiel, a gente mantém de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, orando ao Senhor, buscando do Senhor Jesus Cristo as coisas que outrora não nos servia, outrora não era conforme o nosso querer, não era conforme a nossa vontade, mas agora é o querer, é a vontade do Senhor Jesus Cristo, que se torna soberano, está acima do nosso querer, acima da nossa vontade. E quando você continua a ler, você vai entender que aquele que no Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida, sabe que a autoridade que está em Cristo para julgar esse mundo é algo sem precedentes. O Senhor julgará esse mundo como o justo juiz que Ele é, a fim de condenar todos aqueles que tiveram a oportunidade de crer nele, de o aceitar como seu Senhor e Salvador. Mas, todavia, porém, entretanto, encontra-se imensa dificuldade, encontra esse imenso vazio, pois de nada valeu a pena, de nada compensou acreditar nesses líderes religiosos que ensinam a teologia da prosperidade, que ensinam o homem a obter as coisas deste mundo, mas esquece do fundamento, esquece daquilo que é o principal, daquilo que deveria ser algo real, justo e verdadeiro para com as nossas vidas, para que assim a gente não venha nos perder, para que assim a gente não venha estragar esse momento em que a nossa vida agora ela é do Senhor, ela está voltada para o Senhor Jesus Cristo. Então que possamos entender, que possamos caminhar tão somente em direção ao Senhor, tão somente em direção àquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor almeja, aquilo que o Senhor tem operado na vida de todo aquele que nele crê. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 64, está escrito: mas há algum de vós que não creram, porque Jesus o conhecia desde o princípio, aqueles que não criam, e quem deveria o trair. Ou seja, muitos religiosos cristãos, eles não têm ainda o direito à salvação, são até religiosos, mas a sua vida, o seu desejo, a sua vontade ainda está preso no passado, está preso na contusão na qual ele ocorreu e na qual ele fez ele perder a vaga na seleção de Cristo por causa da vida errante, da vida religiosa, pecaminosa na qual ela vive. Então, uma coisa temos que colocar na nossa mente, uma coisa precisamos guardar no nosso coração, é que o poder do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo, é algo que nos fortalece, é algo que nos tira
toda e qualquer chance de viver longe de Cristo Jesus. Então, que possamos entender, que possamos caminhar fidedigno tão somente a Cristo Jesus, de modo que agora a minha vida, ela não mais pertence a mim, mas ela pertence àquele que me enviou, aquele na qual o Senhor Jesus Cristo é conforme o meu querer, não é mais conforme a minha vontade, mas eu perante o Senhor, de joelhos dobrados, clamando a Cristo Jesus, assim eu posso obter, eu posso alcançar a grande e poderosa chance de conviver com Cristo Jesus. Então entenda a necessidade que todos nós temos. Entenda a necessidade que todos nós passamos, todos nós enfrentamos, para que dessa forma, dessa maneira, deste modo, não somente a fé pura, não somente a fé humana possa crer na maravilha, na magnitude que é o Senhor Jesus Cristo, mas também o Senhor, que nos fortalece, que nos quer, que nos auxilia nos momentos mais difíceis, no momento de angústia, no momento de dúvidas. O Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, Ele é conosco, a fim de que possamos nós, dessa maneira, seguir em frente, caminhar com Cristo Jesus, sem nos preocupar com o que ou com quem, mas acreditando que o Senhor, Ele sempre será conosco. Mas precisamos ressaltar uma coisa. Quando somos materialistas, quando focamos somente no bem-estar desse plano terreno na qual nós vivemos, é fato de que a gente tem perdido a sensibilidade daquilo que o Senhor nos fez, da maneira com qual o Senhor Jesus Cristo preparou para nós, de modo que o caminhar seja conforme o seu querer, seja conforme a sua vontade, seja conforme o desígnio do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo nos capacita, o Senhor Jesus Cristo nos prepara, a fim de que, uma vez estando nós em Cristo, uma vez estando nós agradando ao Senhor Jesus Cristo, a gente possa seguir, a gente possa caminhar, a gente pode criar um caminho diferente, um caminho que conduz o ser humano, que conduz a cada um à vida eterna. Então que você entenda, que você compreenda que, meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, às provações, o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, a fim de que assim a gente possa caminhar, a gente possa seguir, a gente possa trilhar por esse caminho na qual o Senhor preparou para conosco. Será fácil? Não. Mas nada é possível para aquele que nele crê. E assim a gente vai viver, a gente vai compreender, a gente vai caminhando, que a nossa vida agora ela é de Cristo. E não é mais aquela vida errante que outrora a gente tinha, que outrora a gente caminhava. Mas o nosso alvo agora, o nosso objetivo agora é único e exclusivamente Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.